Na nossa certificação, nós buscamos resolver muitos problemas que aparecem, e esses problemas que aparecem com mais frequência, digamos assim, são problemas relacionados à postura do dia a dia e problemas mais fáceis de acometer o maior número de pessoas possíveis. Digamos que uma grande parte dos clientes que nos procuram acabam se enquadrando ou em algum momento da vida acaba apresentando esses, digamos, problemas ou alterações, e nós precisamos entender e saber como abordar nesses momentos. Há um bom tempo atrás, um pediatra tcheco chamado Janda, ele tinha o hábito de observar muito as pessoas, e isso ele remete muito nas obras dele, dizendo que nós, como profissionais do movimento, precisamos desenvolver o nosso olhar para procurar algum movimento alterado ou algum fator que esteja influenciando negativamente a movimentação dos nossos alunos. Assim como alguns grandes artistas olham uma obra de arte e sabem, ao botar o olho, já sabem se essa obra de arte ela é falsificada ou não. Nós, como profissionais do movimento, precisamos ver uma pessoa fazendo agachamento e saber se aquele agachamento está sendo afetado por algum padrão alterado de movimento ou não. E na época, ele começou a observar muitas pessoas e analisar os padrões dessas pessoas, milhares de pessoas. Uma questão bastante interessante, que não é tão comum se abordar na educação física, é uma análise onde nós contemplamos o movimento, a dor, o controle neuromuscular e a pediatria. A pediatria era a área do Janda, mas ele acabava abordando, será que esse movimento está sendo alterado pela dor? Será que existe um controle neuromuscular alterado nesse movimento? E ele observou milhares de pessoas e ele começou a perceber que as pessoas adquiriam certas posturas. E durante o ciclo da vida, muitos de nós passamos por momentos de dor, de angústia, de sofrimento. E o que ele quis nos mostrar, quis nos dizer, é que nós passando por repetitivas vezes sobre esses processos, acabamos tomando como defesa um movimento de inflexão, que as pessoas quando estão um pouco tristes, elas tendem a se fechar. E essas alterações, permanecendo por mais tempo, elas se consolidam como sendo uma postura adotada. E isso acaba alterando o padrão de movimento dos nossos alunos. Ninguém consegue treinar super bem com um padrão de flexão. Nós precisamos saber intervir e saber como podemos alterar esses padrões de movimento, né? Porque nós não sabemos muitas vezes se o nosso cliente está com dor, se essa dor vem por ele ter um movimento alterado ou se o movimento alterado dele está causando dor. Na observação e nos testes nós conseguiremos distinguir isso, mas precisamos ser capazes de bater o olho no aluno e saber se ele está com um padrão alterado de movimento e se isso pode estar causando dor, ou se a dor pode estar sendo causada por esse padrão de movimento. E era isso que ele queria, encontrar uma maneira de simplificar essa análise. E após vários anos de observação, ele começou a perceber que as pessoas repetiam esse padrão, e esse padrão era cada vez mais comum, milhares de pessoas aparecendo com padrões alterados de postura e todos remetendo a esse padrão de encurtamento. Em momentos de tensão, ou de estresse, ou de ansiedade, de tristeza, quando nós adotamos esse padrão de defesa, acontece uma coisa bastante interessante no corpo. Segundo Janda, nós temos dois tipos de músculos. Os músculos motores, que seriam os aceleradores, e os músculos estabilizadores, que seriam os freios. E quando nós estamos nesse padrão de defesa ativado, os nossos músculos estabilizadores, seria glúteo médio, o grupo do manguito rotador, cintura escapular, tensor da fáscia lata, enfim, vasto medial, a grande maioria desses músculos acabam sendo desativados, colocando uma demanda muito grande de trabalho para os músculos motores. Seria o deltoide, seria o quadríceps, e esses músculos acabam recebendo um grande tônus, ficando rígidos e por muitas vezes fadigando, adotando posturas alteradas, e o músculo busca incansavelmente uma maneira de descansar. Porém, neurologicamente ele está ativado, por ativar um padrão de defesa. E Janda falava muito sobre isso, para que nós desenvolvamos o olhar sobre o movimento. Se nós olharmos o movimento, conseguiríamos identificar esses padrões alterados e sabemos como
podemos alterar ele. Nessa tabela que nós vamos mostrar para vocês agora, Yanda descreveu alguns músculos que tendem a hiperativar, ou seja, músculos que precisariam ser desativados, relaxados ou inibidos, e ao lado temos músculos que precisam ser ativados, tendem a relaxar. Nós precisaríamos encontrar maneiras de ativar. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa certificação presencial, quando nós abordarmos a abordagem sobre Yanda. Nós vamos falar sobre como você pode ativar esses músculos e como você pode relaxar os outros músculos. Yanda também conseguiu, de uma maneira muito simples, explicar 3 síndromes que nós encontramos muito hoje em dia. A primeira síndrome é essa que vocês estão vendo na imagem agora, que é a síndrome cruzada alta. O que seria a síndrome cruzada alta? Isso nos mostra que nós temos aqui os músculos flexores do pescoço e os músculos inferiores do nosso trapézio relaxados, enquanto o nosso trapézio alto e os peitorais estão extremamente encurtados. Como nós podemos intervir nesse momento com nossos alunos? Como você pode alterar essa postura? E como você vai conseguir treinar essas pessoas? Muitas vezes, os médicos nos encaminham e fisioterapeutas acabam nos encaminhando os clientes para que, nesses momentos onde existam alguns encurtamentos, para que nós trabalhamos com o alongamento. Mas talvez essa não seja uma boa saída, talvez essa não seja uma boa abordagem nessa situação. Por quê? Se o nosso cliente está com essa musculatura ativada, por estar neurologicamente ativada, nós precisamos também neurologicamente desativar essas musculaturas, relaxando ela, usando técnicas para inibi-las. Talvez, se eu for tentar alongar esse músculo que está neurologicamente ativado, eu posso estar dando um estímulo para que esse músculo se transforme numa reação ainda maior, como uma ameaça, e se faça mais força ainda para contrair. Talvez eu não obtenha sucesso. E talvez é por isso que muitos dos nossos clientes não obtêm sucesso quando fazem um trabalho de alongamento, porque provavelmente estão lutando contra o sistema neurológico. Ele está no padrão de defesa, ele está ativado para manter aquela posição, e nós tentamos alterar esse padrão à força, e o sistema nervoso ativa com ainda mais força para proteger a estrutura muscular. Uma questão que o Yanda fala e que valida muito isso é quando nós analisamos isso com um olhar das PNF, que seria o alongamento neuromuscular, que nós faríamos o quê? Enganaríamos o sistema muscular, ou seja, se quando realizamos o PNF conseguimos bons resultados, significa que o nosso aluno não está encurtado, nós simplesmente conseguimos enganar o sistema nervoso dele, e aí vamos obter um sucesso num programa de alongamento. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, da síndrome cruzada baixa, nós vemos aqui que existe uma hiperatividade dos músculos flexores do quadril, como o ilho-psoas, o reto femoral, e também a musculatura do quadrado lombar e alguns multífidos. Em contrapartida, nossos abdominais estão relaxados, nossos glúteos também estão relaxados, ou seja, precisamos fazer um trabalho de soltar a musculatura de flexores do quadril e também do quadrado lombar, enquanto nós fortalecemos a musculatura do abdominal e principalmente glúteo, devolvendo e restabelecendo a função do abdominal e a função do corpo. Muitas vezes nós vamos ver que o simples fato dos nossos posterior de coxa e panturrilhas estarem superativadas é devido à nossa cabeça estar demasiadamente para frente. E isso acaba transformando num processo de reação. Se eu colocar o meu cliente de volta na posição, ativando um pouco mais o abdominal e ativando um pouco mais o glúteo, provavelmente eu vou desativar neurologicamente tanto o quadríceps quanto os flexores do quadril. Uma outra abordagem que é bastante comum encontrarmos hoje é a abordagem da síndrome da pronação excessiva dos membros inferiores. O que é isso? Isso significa que se o nosso glúteo médio, que são os principais estabilizadores do valgo dinâmico, eles estão fracos, provavelmente eu tenho essa pronação excessiva, eu vou ter esse descontrole na desaceleração. E isso nós vemos cada vez mais com pessoas trabalhando sentadas,
Imaginem vocês que se em um padrão de defesa ou um padrão de medo, de ansiedade e de estresse, as pessoas tendem a se flexionarem, vocês imaginem mantendo essa mesma pessoa por horas sentadas durante o dia, trabalhando e fortalecendo ainda mais esse padrão de flexão. Vocês imaginem como vai ficar o desequilíbrio muscular. E vocês conseguem agora ter uma noção melhor de como nós precisamos, como é importante nós prepararmos o nosso cliente para o treinamento, tentar apagar um pouco dessas posturas reforçadas para que nós conseguimos fazer com que essas pessoas treinem pesado, tenham resultados tanto estéticos quanto na saúde e sem que eles desenvolvam algum tipo de lesão.